Um dos panelistas não está aqui ainda, mas vamos começar. Bem-vindo, bem-vindos à nossa sessão do Forum Connect. Meu nome é Mina, eu sou ativista, presidente do, do Labor Network da Índia. Eu tenho estado engajada no Social Forum em Mumbai desde 2004. Meus colegas neste projeto Forum Connect começaram recentemente, a Mike, e o Forum Connect é um grupo auto-organizado para divulgar informações do Fórum Social Mundial, e principalmente na Ásia, na África, para explicar nossa experiência. Nosso objetivo é desenvolver um entendimento através dessas sessões do Fórum. Nós organizamos webinars, diálogos, para ajudar as pessoas a entenderem melhor o Fórum Social e a promover a participação. Para vocês que são novos aqui, nós sempre falamos um pouco sobre o Fórum Mundial no começo. É um conjunto internacional de movimentos sociais, de ativistas. O, o Fórum Internacional Mundial acontece todo ano na Suíça. Milhões de pessoas já participaram durante os últimos anos, de todos do mundo inteiro. E um evento muito popular. Tem sido a maior organização de movimentos sociais no mundo. É um espaço para discutir, para formar estratégias e formar redes de, de conexões. O FSM organizou recentemente, por causa da pandemia, um evento virtual, e um pouco antes disso, nós continuamos a organizar esses diálogos, que são a parte de conversas. Nós temos 4 panelistas hoje, 3 do Brasil e 1 da Itália. O nome deles é Aldalice Oterlu, Mauri Cruz, Salete Valezan, do Brasil, e Jason Nardi, da Itália. Eu apresentarei os palestrantes à medida que começarmos. Todos terão só 5 minutos para explicar sua experiência, e depois nós teremos outra rodada de conversas em que nós teremos questões baseadas no que os palestrantes falaram. Então, 5 minutos somente no início e depois mais 3 minutos para responder as perguntas. Espero que vocês foquem nas perguntas que nós já lhe mandamos. Esta composição que temos hoje vai resultar em algo que será uma aprendizagem através dos diálogos, e os participantes são bem-vindos a escrever suas perguntas no chat, e nós passaremos essas perguntas aos palestrantes. Vamos começar com a Alderlice, uma educadora, diretora do Instituto, membro da ABONG, a Coordenação Regional do Fórum da Amazônia,
participa da ABONG do Pará, participou da articulação do Fórum da Panamazônia, Fórum Social da Panamazônia. Alderlice, pelo menos 5 minutos. Pierre, você poderia dar um apanhado geral das introduções, porque me parece que ela deu as orientações, né, para começar o processo? Alderlice, você agora fazer sua primeira exposição. Depois você vai fazer perguntas, vai ter diálogo. Can't hear you, Pierre. Tá bom. Yes, can you hear me? Ok. Can you hear me? Você pode me ouvir, Alderlice? Sim. Sim, então você Estou pode te falar. ouvindo. Faça uma exposição Então, de eu 5 posso... minutos. Eu vou começar... 5 minutos. Ok. 5 minutos. Bem, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, Alda, pode falar. Bom. Yes, please go ahead. Bem. Ok. Bem, eu recebi o convite do Pierre para participar desse fórum e perguntei se eu não poderia indicar outra pessoa que continuou acompanhando o Fórum Social Mundial. Mas ele disse que, por causa do Fórum de Belém, ele gostaria que eu participasse. Aceitei o desafio porque a gente ficou parado um tempo no Fórum Social Mundial, mas concentrada no Fórum Panamazônico. Então, a nossa participação no Fórum de 2009, aqui na região amazônica, foi uma oportunidade melhor para a gente compreender esse espaço do Fórum na sua potencialidade de mobilizar e articular a diversidade de movimentos, de lutas e processos envolvendo a sociobiodiversidade amazônica brasileira e latino-americana. E fomentar essa conexão entre estes movimentos e outros movimentos do Brasil e do mundo, né? Buscando intensificar mecanismos de articulação mais específicos, como no caso do Fórum Panamazônico. A partir de 2009, teve um impulso grande, porque nós conseguimos trazer para o Fórum Social Mundial em Belém uma diversidade muito rica de movimentos. Só de etnias, nós tivemos 120 etnias, com mais de 1.300 indígenas, assim como das comunidades quilombolas da Amazônia e do Brasil, movimento de mulheres, movimentos culturais, toda essa riqueza que é o Fórum. Entretanto, a gente vê que, depois dessa efervescência, se volta para casa e a coisa parece que esfria. Você não sente um avanço no fortalecimento da sociedade civil brasileira, mundial, né, no sentido de conseguir frear, vamos dizer assim, o avanço desse modelo de desenvolvimento que é devastador, que produz as desigualdades cada vez maiores e tenta, possibilita com que a extrema-direita comece a ter espaço, né? A gente não consegue fortalecer as experiências de centro-esquerda, de esquerda, que se ventilou na América Latina e que em outras partes do mundo. Então, todo esse avanço e as crises econômicas sistêmicas, etc., elas provocam esse recuo. E nós, aqui na Amazônia, pelo fato da Amazônia ser essa fonte de cobiça internacional, ela acaba nos empurrando, vamos dizer assim, para esse confronto maior.
e aumenta, na medida que a gente aumenta a resistência, aumenta a violência contra os defensores de direitos humanos, contra os povos originários, né? O avanço da tomada, vamos dizer, do assalto às nossas riquezas. Então, a construção participativa por meio das visitas, no caso das experiências que nós fizemos de rodar a Pan-Amazônia, né? Fazer não só no Brasil, em Belém, mas em Macapá, em Santarém, em Manaus, fizemos lá em Cobija, na Bolívia, em Tarapoto, no Peru, programamos para a Colômbia, não deu, a gente fez virtual, mas fomos construindo processos metodológicos, pedagógicos, que possibilitaram um protagonismo dos grupos mais vulneráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, que vem se projetando e se fortalecendo, como os povos indígenas, brasileiros e andinos, as mulheres, os quilombolas, né? As juventudes. Então, esse é um processo que tem nos possibilitado bastante acreditar nesse espaço do Fórum Social Mundial e do Fórum Panamazônico. Eu escolhi essas primeiras perguntas porque a gente precisa entender o Fórum Social Mundial como um evento-processo. E nas edições do Panamazônico, a gente tem conseguido, apesar das fragilidades, a gente tem conseguido essa ideia, essa concepção, a partir das inovações metodológicas que a gente vem fazendo, de visitas, de articulações de espaço, antes do evento em si, para visitar e conhecer a realidade do espaço onde nós vamos interferir, né? Porque é uma invasão. Você vê, no caso aqui de Belém, a gente foi para 2 universidades localizadas na periferia. Então, foi assim quase uma agressão e, ao mesmo tempo, um evento completamente inusitado, vamos dizer assim, que também possibilitou uma série de vantagens. Hoje, a gente pode dizer que a Amazônia, pela forma conflitiva com que os movimentos sociais têm sido tratados, as forças políticas de resistência, os povos originários, as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas, elas têm procurado compreender a importância da nossa região e buscar no mundo esse conjunto de aliados que possam estar trazendo para dentro desses espaços de articulação, como é o Fórum, um movimento mais amplo de construção de uma nova concepção de desenvolvimento que não seja de acúmulo do capital, mas seja de atendimento às necessidades humanas. O que realmente eu gosto mais do Fórum é essa nossa possibilidade de construir consensos entre pessoas, organizações, movimentos, visando a construção de alianças para a defesa dos bens comuns, de definir alguns caminhos que vão se fazer possíveis a partir de cada realidade dos grupos e dos territórios onde ela vai se dar. Por exemplo, no caso da Pan-Amazônia, o diálogo entre andinos e não andinos, entre movimentos locais e movimentos internacionais, para discutir o contexto amazônico e o contexto panamazônico, nós vamos construindo consensos que, embora sejam provisórios, eles trazem questões que são importantes na medida em que as ideias vão se esclarecendo e aprofundando a compreensão do impacto que determinada situação provoca na vida de pessoas e grupos e para a humanidade. Por exemplo, queimadas, poluição dos rios com mercúrio, uso excessivo de agrotóxicos, desmatamento que interfere no ecossistema
e acentua as mudanças climáticas, tornando a vida dessas populações mais vulneráveis ainda, ampliando a insustentabilidade alimentar e as desigualdades entre os povos. Essa pandemia, ela evidenciou ainda mais essa situação, né? E esses consensos que nós estamos construindo, eles poderão nos possibilitar novas ferramentas de luta. E nós precisamos repensar esses espaços amplos e como trazer desses espaços amplos orientações ou indicativos de que os espaços menores, as lutas locais, elas possam ter um valor e uma importância grande para essa luta mais ampla. Então, vocês me perguntaram, o Pierre perguntou, mas como é que vocês controlam esse... Não é controlam, mas como é que vocês acompanham esses compromissos das pessoas que vêm para esses espaços? Esses consensos são formulados em metas e planos de ação. Então, a nossa reflexão é que o compromisso é, primeiramente, das pessoas que participam e das instituições que inserem em seus projetos institucionais ações que possam contribuir para fortalecer a luta pela vida, por meio do enfrentamento a este modelo de desenvolvimento agroindustrial e privatizador, que só serve para a acumulação do capital, né? E não há pretensão nesses encontros e processos que metas e ações sejam definidas, nem de se sair com um plano de trabalho. Esses encontros possibilitam debates, desvelamento de políticas e problemas enfrentados pelos povos e pelas organizações, no nosso caso, pelos povos amazônicos e andinos, as formas de enfrentamento que eles constroem no seu cotidiano, as experiências vividas, as quais, nesses espaços, são analisadas e debatidas e que podem apontar caminhos que nos ajudem a construir uma nova concepção e prática de sociedade, não fundamentada nas necessidades do mercado, mas nas necessidades dos seres humanos. Para isso, é preciso resistir e avançar na conquista de políticas públicas, como no caso da Convenção 69, né? A nossa tarefa aqui tem sido disseminar, socializar entre os povos indígenas, quilombolas, né, na defesa de seus territórios, a Convenção 69, as consultas prévias, para que eles possam ter um instrumento na mão legal, vamos dizer assim, de luta, né? E esse protagonismo desses povos, eles vão também possibilitando a eles autonomia, segurança no confronto, no debate. As organizações da sociedade civil, elas têm contribuído para fomentar essas questões. E o saldo que a gente tem, para encerrar, são exemplos de como o FOSPA, que foi consequência do Fórum Social Mundial, ele se mantém e se renova. A ANA, a Articulação Nacional da Agroecologia, né, entre outros, a AMA, a Assembleia Mundial pela Amazônia, que mobiliza pessoas e organizações, como foi agora o Grito da Selva. E todas essas iniciativas são ressonância dos debates que aconteceram no FOSPA e no Fórum Social Mundial, né? Deixa-me ver. Esses consensos que a gente vai construindo, eles não têm mão única e também não se faz só com uma ou outra entidade, não há uma estrutura vertical, né? Mas há uma relação horizontal em que as pessoas participam porque estão comprometidas ou porque têm as condições para participar.
nós somos todos aqueles e aquelas que dão seguimento a esses processos iniciados nesses eventos, estimula que eles se frutifiquem, se ampliem, e nessa carta, né, nessa articulação do FOSPA, a gente tem conseguido perceber e aprender com os povos andinos, que estão muito mais avançados em termos de sistematização das suas experiências, e que nos possibilitaram essa troca, que foi extremamente rica. Nas articulações regionais também, né? No caso da AMA agora, e com o Grito da Selva, foram construções protagonizadas por organizações da Pan-Amazônia. Nessas construções vão se alternando as lideranças, os chamados cuidados globais e defesa da Amazônia começa a ter uma ressonância grande. Nós estamos preparando o 10º FOSPA para ser no ano que vem, que seja em Belém, não só porque tem um governo de esquerda eleito agora, mas também porque está no centro da Amazônia, os conflitos maiores estão aqui no Estado, e a gente poderia ter essa chamada, esse impacto posterior na política, no mundo, nas organizações internacionais também, que pudesse nos dar essa visibilidade. Gente, eu acho que é isso. Your time is up. Me perdi bom, um pouco Aldalice. nas questões, porque eram muitas. Tá bom, Aldalice, muito obrigado. Yeah. There's many questions. We understand it's been really difficult. We have too many questions. Muitas perguntas. Your main points and that's Vocês, very much. It was very obrigada. interesting to learn Muito interessante aprender sobre o que está acontecendo em Belém durante o fórum. Foi um evento muito interessante, muito novo para todos nós aqui no fórum. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência e os desafios que vocês enfrentam. É bom saber o que está acontecendo agora e sobre o que vocês estão preparando. Obrigada. Jason, I'm afraid I don't have a detailed introduction for you. So I would request you to introduce yourself as well. Though I know that Jason works with transformative economies, and he is been part of the European Forum, and he has been part of the Social Forum process from the beginning. Jason, 5 minutes. Thanks, Nina. Yeah, so just for those who don't know me, I live in Italy, and Eu moro na Itália. Faz muito tempo que estou envolvido no movimento economy, all the alternatives to the market, extractive, globalized and capitalist system. Trabalho de uma maneira prática. Eu tenho envolvido, faz mais de 20 anos que estou envolvido no Fórum Mundial Social. Na realidade, nós começamos em Seattle. Alguns de vocês podem se lembrar, em 1999, com a Organização Mundial do Trabalho, com o movimento autoglobalista, e, num sentido, foi dali que a ideia
de ter uma reunião mundial para trazer os movimentos que, de um lado, estão resistindo e lutando contra o avanço dos liberais na economia, e, do outro lado, para pensar no mundo, em outro mundo possível, outros mundos possíveis no plural. Eu me lembro que nós tivemos acho que foi no ano 2000, um fórum mundial em Davos, e naquela época eu estava trabalhando num portal de informação e fazendo network com muitas organizações ao redor do mundo. Nós participamos lá em Porto Alegre, e era tipo assim um lugar que simbolizava a democracia participatória e relações diferentes entre instituições e governos. 20 anos se passaram e nós nos tornamos mundiais. E depois disso nos organizamos na Europa, que teve um sucesso muito grande, como foi o de Porto Alegre no começo, e isso generou uma rede, um networking em muitos níveis diferentes. Muitas pessoas jovens se tornaram conscientizadas e ativas em seus territórios. E o que eu gostaria de fazer, resumidamente, olhar para dois aspectos. Um deles é que hoje nós estamos num contexto totalmente diferente de alguns anos atrás. Não dá para pensar no FSM da mesma maneira. O que era antes um espaço para se encontrar, mas hoje nós precisamos de algo muito mais sofisticado. Nós precisamos de um espaço para nos mobilizarmos, para compartilharmos as ideias, um espaço que nos permita fazer parte do movimento global e que nos permita compartilhar nossos recursos e multiplicar o que estamos fazendo em muitos lugares diferentes. Precisa ser um processo mais criativo, que precisa de ativistas globais e locais juntos e que permita a convergência de diferentes ações. Então, precisamos que a resistência e a construção se aconteçam juntas. E isto tem sido um pouco a fraqueza do fórum, que retoricamente tem sido, bom, outro mundo é possível, mas na realidade não tem trabalhado muito com a dinâmica da política velha. Nós temos visto que hoje em dia isso não é mais eficiente. Precisamos criar fóruns novos, onde a representação não é somente a maneira como nós interagimos, nós precisamos de outras formas de facilitação mútua. E isto é um processo de aprendizagem, onde precisamos
novos métodos, como este que criamos aqui, como o Forum Connect, que nos permita pensar em como construir metodologias para que nós podemos dançar de um fórum para outro, e também que permita a aprendizagem mútua, para que não precisemos começar do começo a cada vez. E eu estou falando do ponto de vista de um organizador. Do último ano, nós nos concentramos em trazer, em reunir todos os movimentos que estão tentando não somente imaginar, mas também construir outro mundo possível. Eu encontrei que foi muito mais difícil do que eu pensei. E, apesar de que nós compartilhamos valores em comuns, alguns de vocês conhecem uns aos outros, mas só encontrar a fórmula correta e compartilhar as responsabilidades em como construir este espaço de uma maneira que facilite, que não é centralizadora, e a participação seja permitida em todos os níveis. Isso tudo é uma coisa muito complexa, requer muito tempo, e os instrumentos que nós usamos, como este aqui, ajudam de um lado, mas fazem coisas mais difíceis de outro lado. Uma das coisas que o o Fórum Mundial Social fez foi permitiu que todas as pessoas do mundo, ao redor do mundo, se encontrem em um espaço, em um único espaço. E nós não estamos ainda acostumados com toda essa tecnologia. Nós precisamos um pouco das duas coisas. Nós precisamos melhorar o uso de instrumentos como este aqui, dessa tecnologia, e também pensar em maneira de nos encontrarmos. Obrigada. Vamos continuar com este diálogo. And thank you for sticking to your time as well. You've raised some very, very important questions. And one of the things you said was that Obrigada pelo seu tempo, você trouxe questões importantes. E para fazer alguma coisa que mudar as coisas, mudar o jeito que a gente está fazendo as coisas. Agora a gente tem... Agora teremos um terceiro palestrante. Ismauri. Mauri está aqui? Ele falou que está tentando. Salete. A Salete está no Social Forum desde o começo. Ela esteve no Fórum Social. Ela era representante do Instituto de Paulo Freire. Do Instituto Paulo ela está Freire agora e do Conselho da América Latina de Ciências Sociais. Salete, fala um pouco mais sobre você, porque não temos muitas informações. Salete, 5 minutos. Obrigada, Mina, pela apresentação, pela oportunidade. Obrigada, Pierre, pelo convite. Esse espaço do Fórum Connect é muito importante num momento em que nós estamos com dificuldades de nos encontrarmos pessoalmente, né? E ele pode ser um grande espaço mobilizador
e de oportunidade de diálogo e de debate de questões que às vezes nós não conseguimos aprofundar dentro do Conselho Internacional, do Fórum Social Mundial, né, dentro dos eventos do Fórum. Bom, eu estou participando do Fórum Social Mundial desde o seu início, participei também do Fórum na Índia, importantíssimo esse processo que foi realizado na Índia de 2003, 2004, com a realização do evento 2004, né? Com certeza foi um marco de mudança, de compreensão de cultura para quem participa e para quem organiza os fóruns sociais mundiais. Vou retomar um pouquinho no início. Em 2000, quando o grupo se organizou para fazer o primeiro Fórum Social Mundial, que foi realizado em Porto Alegre, era um contraponto ao Fórum Econômico de Davos, né? Era para ser um contraponto a esse fórum, ao G8, que são os 8 países que têm a dominância aí em especial do setor econômico, né, do nosso mundo, do nosso planeta, mas também das concepções de sustentabilidade, desenvolvimento, né, e humanidade, né, que passa muito por aí. Foram realizados 3 em Porto Alegre, né, nos 3 primeiros anos, 2001, 2002, 2003, e eu participei também, e participo ainda, da organização do Fórum Mundial de Educação, que iniciou com uma proposta um pouquinho diferente do Fórum Social Mundial, porque no Fórum Social Mundial, partidos e governos e empresas não participam da organização, mas do Fórum Mundial de Educação, os governos, né, do campo da educação, as secretarias, ministérios da educação, participam da sua organização e faziam parte do grupo. Depois houve alteração e hoje o Fórum Mundial da Educação não é mais um fórum misto, ele é de responsabilidade e organizado pelas organizações sociais do campo da educação e pelos movimentos e redes do campo da educação. Com o marco da realização do primeiro encontro do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, houve a necessidade, muito pressionado também pelas organizações e pelos movimentos internacionais, né, de fora do Brasil, de se criar um outro espaço de diálogo e de facilitação, de organização, que foi o Conselho Internacional. Então, o Conselho Internacional ele surge muito da pressão que as organizações internacionais, os movimentos e as redes internacionais fizeram naquele primeiro encontro que foi em Porto Alegre. Consideramos que foi um movimento bastante importante e necessário, né? Era muito necessário que esse processo ganhasse corpo e ganhasse escala, até porque o primeiro grupo de organização do Fórum Social Mundial foi surpreendido com a participação mundial em Porto Alegre. Então, era necessário que aquela diversidade, que houvesse um espaço de maior importância e confluência dentro do Fórum Social Mundial, e se criou o Conselho Internacional. Foram muitos momentos, como também já colocou a Aldalice e Jason nas suas falas, muitos momentos diferentes já vividos no Fórum Social Mundial. Porém, em cada processo que é organizado, seja o que foi na Índia,
na África, né, nos diversos pontos da África, seja o que foi no Canadá, ou todos os que tiveram aqui na América Latina, né, incluindo o fórum realizado, que eu entendo que a Audalice depois pode falar um pouquinho mais, né, dos 3 que ela se conecta aí, que tem o regional, né, tem o FOSPA e tem o Fórum Social que foi realizado em Belém, e também a participação dela como a Bong nesses anos todos. Belém foi também, assim como a Índia, um marco muito importante, não só da questão cultural, mas da questão ambiental. Acho que foram dois exponentes muito importantes que trouxeram a realidade do planeta, né, as dificuldades da organização territorial e da organização global dos povos, a devastação que é causada pelo sistema capitalista do nosso planeta, né? E a devastação humana, ambiental, social e cultural que causa todas as decisões que o G8, a partir do Fórum Mundial de Davos, tomam a cada ano como consequência do que eles chamam de desenvolvimento mundial, desenvolvimento global, que é muito pautado apenas na questão do comércio, na questão econômica, e pouco pautado na questão ambiental, cultural e social e humana para as humanidades. Então, a importância do Fórum Social Mundial, do meu ponto de vista, e do ponto de vista das 2 organizações que eu atuei até aqui, o Instituto Paulo Freire e o Claxo, e todas as redes com as quais eu me relaciono, ela é a mesma do início, ela tem a mesma importância do início de 2000. É um espaço de troca, de experiência, de construção, é um local onde se pode organizar e planejar ações globais de atuação, ou seja, um espaço onde as organizações e os movimentos se encontram e organizam, né, conjuntamente ações globais ou ações locais. Elas vão das pequenas ações até as ações maiores, e todas têm a mesma importância, porque esse é um espaço horizontal e não é um espaço vertical. Então, precisa ser mantido como um lugar, tanto do Conselho Internacional quanto do processo dos eventos, um lugar onde as pessoas elas respeitam as suas diferenças, onde a diversidade de cada povo, de cada país, né, de cada território, ela encontra lugar, né, encontra esse lugar de respeito, onde a democracia ou os avanços da política social, econômica, ambiental e humana podem encontrar seu fortalecimento a partir das ações locais e das ações globais, né? Das propostas de ações globais. Então, por que eu trago essa questão? Porque, do meu ponto de vista, todos os fóruns que surgiram, que são nacionais, que são regionais, que são temáticos, a partir de 2001, eles trazem essa importância e essa necessidade de que o lugar de organização, que o lugar, esse lugar democrático e horizontal, que é o Fórum Social Mundial, permite esses avanços, permite que, se no processo anual ou bianual em que ele foi realizado, não houve possibilidade de trocas ou de aprofundamento de temáticas ou de organizações de ações mais globais e mais locais, foi possível
organizar e construir os fóruns temáticos locais nacionais. Aqui no Brasil, nós tivemos muitos fóruns temáticos que aconteceram, nós tivemos 2 fóruns brasileiros que se realizaram, para que o Brasil pudesse se concentrar, se organizar, né, e nas suas temáticas e nas suas dificuldades, e proporcionou uma teia, um tecido, né, de organizações, movimentos e redes que participam do Conselho Internacional e dos processos dos fóruns sociais mundiais muito fortes, né? É por isso que o Fórum Social Mundial se mantém muito vivo aqui. Sim, eu concordo com a Aldalice e com Jason que é necessário, sim, que as mudanças que vão acontecendo e que vieram acontecendo ao longo da história desses 20 anos do Fórum Social Mundial, elas possam se refletir também no interior da estrutura do Fórum Social, que a gente possa se abrir, em especial, com o sofrimento humano mundial, que a pandemia, né, que esse momento desses 2 anos de pandemia estão trazendo, possam nos ensinar que nós precisamos ter atuações mais constantes, mais fortalecidas, e que as ações elas possam acompanhar a mudança que o planeta que o planeta vai sofrendo, né? Estamos com, não é só a pandemia que está nos causando a necessidade de transformações, mas também o nosso planeta, ele caminha muito rapidamente para uma degradação e por uma devastação da nossa natureza. Então, nós precisamos ler, escutar e compreender. Então, esse espaço do Fórum Social Mundial é tão importante quanto 2000 e 2001, será muito mais importante, eu compreendo, a partir de agora, e para superar os seus problemas internos, porque eles são mais problemas internos, dados aí pela participação de organizações ou de pessoas, em especial dentro do próprio Conselho Internacional. Será necessário que as pessoas, que os seres humanos que dele participam, atuem com um pouquinho mais de justiça social e humana, que sejam um pouquinho mais condescendentes, que atuem um pouquinho mais com respeito e compromisso com o outro, e que abram seus olhos para compreender que o planeta Terra não é o mesmo em cada local. Ele é diferente, os povos são diferentes, as culturas são diferentes, mas nós nos unimos em grandes ações que normalmente passam pela defesa, pela conquista e pela continuidade da luta dos direitos humanos, que são direitos humanos fundamentais, pactuados pela humanidade. E os pactos que não são possíveis, mesmo realizados pelos humanos, mas que são de outra natureza e que não combinam, não sintonizam e não comungam com a atuação do Fórum Social Mundial, devem ser rechaçados sim, devem ser ditos sim e devem ser combatidos sim. Então, obrigada. Obrigada, Salete. Mina? Hello? Oi, Salete, I think you muted yourself by mistake. No, I think she was finished. Okay. She was, but I didn't realize it. Okay. Salete, thank you so much
but you will get a chance to talk again. Now we are only 3 speakers. Saleche, you can speak again later. Some of the points, I think we didn't quite get what you were saying because the translation got a little confused. We had 2. I'm so sorry, Teresa. We had a bit of a problem there, which will get sorted out. So now I request, because now we want to carry on the dialogue, if we can have the first speaker to respond to what the others have said. Aldalise, if you can respond to what you heard from the other 2 speakers and from this discussion and how you would like to take this forward. Please throw some questions. Please respond to what they said and also put some questions back to them so that we can continue the conversation. Aldalise? Aldalise, tem 3 minutos somente. Aldalise? Aldalise, cadê você? Pode falar, Aldalise. Where is Aldalise? Aldalise, cadê você? Você pode falar agora, responder, comentar o que Saleche, Jason I don't see disseram. Aldalise. Ela é aqui. Eu vejo ela, mas não sei. Where is Aldalise? Has she been disconnected? No, I can see Aldalise here. Yeah. Aldalise, I'm trying to ask her, but Aldalise. You will, I think, let the Portuguese translator try on the Portuguese channel to talk to Aldalise. Aldalise, você está ouvindo? Aldalise? 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 Aldalise, você está ouvindo? Aldalise, você está ouvindo? Fala alguma coisa, Aldalise. Aldalise, você está aí? Call her on the phone. Eu não estou vendo o microfone dela. Saleche, Saleche. Oi? Oh. Alda, eu não estou vendo o microfone dela. Acho que ela saiu agora. Deve tentar voltar. É. Talvez começa com Jason. Alô, Aldalise, estamos tratando Jason, de dizer para você is there anything that you would like to respond to the other 2 speakers? Dizendo, você fala, Aldalise, não sei, parecia que você não... Podíamos ver você, mas não respondia. Tá? Jason, over to you. Volta, o Jason vai falar, mas depois vou as soon as Pierre mutes his microphone. Okay. Thanks. Go ahead, Jason. Okay, well, I think that Bom, eu acho que há novos horizontes hoje em dia. De um lado, a crise endêmica que Saleche estava dizendo tem criado um entendimento comum para todos nós sobre o qual podemos construir juntos. De uma maneira, é isso que a crise climática tem
feito, tem ocasionado. A crise climática global afeta a todos de maneiras diferentes, mas afeta a todos. E também, e número 2, a incerteza que isto traz. Uma resposta que isso gerou, ou algo que nós precisamos responder urgentemente, é que nós temos que, pelo menos, responder a essas duas questões comuns, que precisam de atenção específica, além de tudo que nós temos trabalhado todos os dias, lutado, tentando resolver. Se nós pudermos nos unir nestas coisas, como fizemos em 2003, quando nos mobilizamos ao redor do mundo, pela guerra no Iraque, por exemplo, com a resposta grande, uma voz única sobre a diversidade, uma voz diversa, mas foi uma voz única ao redor do mundo. A necessidade de unir forças com a jovem geração, as jovens gerações, mas de uma maneira diferente, porque isto vem de movimentos das ONGs, que têm pleiteado com as organizações. Hoje em dia tem uma geração de pessoas que tem esta consciência de que o seu futuro está em perigo. E isto já passou dos limites das diferenças que talvez tenham nos dividido antes. Estas são questões importantes. E também o que a Aldalice estava falando sobre a Amazônia, sobre a importância que a Amazônia representa no mundo inteiro. Outra questão que eu acho que é sobre a relação de poder que nós temos, que nós precisamos trabalhar nelas dentro dos nossos movimentos, das nossas organizações, das nossas definições de espaço e processos. Nós precisamos separar a questão de representação da questão de facilitamento, porque há uma divisão. Uma das coisas que Salete falou é que, em teoria, o Fórum Social Mundial é horizontal, inclusivo para todos, mas temos que definir este espaço, organizá-los, temos que contar, temos que ver quem está representando quem, e aí torna-se diferente. Os participantes têm algo diferente para dizer, e é aí que nós precisamos dar um salto e mudar. Responsabilidade é o que nós devemos compartilhar, mas responsabilidade política, mas também financeira. Aqueles que participam deste espaço têm que contribuir de alguma forma e não somente receber. Esta contribuição tem que ser proporcional, de acordo com as possibilidades. Então, eu acho que nós devemos trabalhar de uma maneira mutualística, cooperativa, essa experiência que muitas organizações têm, e devemos tentar construir os próximos 20 anos do Fórum Social Mundial
Isso é parte da dimensão da nossa organização. Você pode sintetizar a fala do Jason? Porque você não recebeu tradução, Aldalice? Não. Bom, ele diz que... Yeah. Sim. Yes, Mina. Here, could you help her, please? No, Aldalice says that she did not receive translation from I what can't hear you. Jason... Alda, você clicou no mundinho que tem de tradução lá embaixo? Qual? Como um globo. Qual? Esse tem um globo. microfone? Esse que parece globo. É um globo, parece. Você vê isso? Mas pode resumir para ela, Pierre. Sim, o Jason ele diz que tinha que juntar forças com a nova geração, que sabe que o seu futuro está em perigo, que o que você fala da Amazônia é muito importante, e ele vê dois problemas: um problema do poder dentro dos movimentos, que é a definição dos espaços, dos processos, e que temos que separar representação e facilitação. E também que os participantes, teríamos em princípio que contribuir para os recursos do processo, conforme nossas possibilidades, que deveríamos compartilhar responsabilidades e mais do que é o caso pelo momento. E que temos que fazer um salto nessas questões organizativas, da qualidade de organização e de separação de facilitação e representação. Posso falar? Sim, fala. Eu acho que, bem, a Salete colocou questões muito importantes dessa caracterização dos diferentes processos que vêm se dando desde o início do primeiro fórum até hoje. É uma realidade essas crises internas nesses coletivos que vão se construindo, né? Em termos da compreensão do que significa protagonismo, autonomia, respeito, vamos dizer assim, às visões, né, culturais, interculturais que se evidenciam nesses movimentos. Nós temos procurado ouvir, isso é um exercício hercúleo, ouvir o outro para poder compreender o que é que move aquela atitude, aquela situação. Nós, depois, nessa década agora, nós temos enfrentado, mais do que nas outras, a violência e a desmantelamento das políticas ambientais, especialmente. E isto tem possibilitado também, porque, ao mesmo tempo que é uma situação caótica, ela cria uma oportunidade, é que muitas organizações que atuam na Amazônia estão tentando criar possibilidades para que os povos originários eles sejam protagonistas dessa reconstrução, dessa reação, dessa resistência. Que eles não sejam tutelados por organizações que vão defendê-los, mas, junto com eles, criar esses parâmetros. Por exemplo, o Fórum da Amazônia Oriental, que é uma organização que congrega mais de 250 entidades da região amazônica brasileira, da parte da Amazônia Oriental, ela tem procurado buscar ações a partir das suas entidades que possibilitem, seja comunidades quilombolas,
como o FAOR teve durante 4 anos um projeto chamado IGEOFÉ, onde foram 80 lideranças jovens, porque nós temos que investir na juventude, né? O projeto atual, Mãe d'Água, é com as mulheres guerreiras das tribos Munduruku e das Guajajaras, do Maranhão. Essas mulheres dessas 2 aldeias e dessas 2 etnias, elas têm tido um protagonismo impressionante em termos de aprendizado, de manipulação de instrumentos de controle da defesa do seu território, de ter voz e vez dentro da aldeia, né? De ser respeitada, e muitas delas buscando a academia para se fortalecer nesses diálogos. E esse intercâmbio que nós temos feito também com a Europa, com algumas entidades que têm nos apoiado, para que elas sejam o porta-voz da realidade que elas estão enfrentando. E as juventudes dessas aldeias, dessas etnias, desses grupos, eles também estão tendo protagonismo. No caso dos quilombolas, muitos deles buscaram a universidade para poder discutir frente a frente, algumas assumiram outros cargos, que era fortalecer a comunidade quilombola nos seus recursos naturais, em termos de preservação, em termos de permanência na comunidade, porque todo mundo vai para a cidade para buscar seus estudos e vai abandonando aquela área, que é invadida, que é assassinado suas lideranças, né? E aí isso vai se exterminando, vamos dizer assim. No caso do governo atual, é pior, porque, além de desmantelar os apoios legais que essas comunidades tinham, eles não facilitam o controle da violência, né? Da invasão, pelas mineradoras, pelos desmatamentos, né? Pelo não reconhecimento das consultas prévias. E aí vem a poluição dos rios e uma série de outros problemas. O fórum ele tem trazido para dentro do debate essas questões que possam ser dialogadas, vamos dizer assim, as pessoas compreenderem que a Amazônia não é só essa questão dos recursos, mas além dos recursos, a exploração delas e os povos que estão na preservação pelos seus conhecimentos tradicionais de não deixar a coisa poluir. Então, você vê, numa relação da academia, muitos estudos, as cotas, né, que têm possibilitado a muitos indígenas e quilombolas adentrarem na academia, terem acesso a esse conhecimento historicamente acumulado, que pode ajudá-los a compreender a realidade que eles vivem hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um controle, uma perseguição, uma destruição. Por exemplo, uma das indígenas, Alessandra Munduruku, que tem sido de um protagonismo impressionante, inclusive agora na Alemanha, ela pôde dizer para lá o que as empresas alemãs estão fazendo no seu território, estão fazendo na Amazônia. Então, não adianta vocês fazerem aqui passeata em defesa da Amazônia e as empresas de vocês estarem nos destruindo lá. Então, o que vocês têm que fazer? O que nós queremos é que vocês nos apoiem para que eles parem de estar destruindo a nossa região. Então, esse diálogo de alguém que está vivenciando, que é da terra, que é oriunda aqui, né? É uma coisa incrível. Mas a Alessandra está ameaçada de morte. Já foi passado para 3 lugares diferentes, porque onde ela leva os filhos tem perseguição, tem tentativa de assassinato, tem uma série de coisas. Então, é muito difícil você ficar calada diante disso. E esses temas têm vindo para os fóruns, principalmente na Pan-Amazônia, porque não é só aqui, é na Bolívia, é no Peru, é na Colômbia, né? Então, nós precisamos buscar as identidades das nossas lutas, construir a partir delas um plano, não digo um plano estruturado de ação, mas um indicativo, né? Um norte
que pudesse, a partir da somatória de cada experiência localizada, fazer o nacional e o internacional, porque uma das coisas do Fórum do Peru foi esse diálogo entre amazônidas e não amazônidas, entre andinos e não andinos, né? Entre organizações e as organizações acadêmicas com as organizações indígenas, que eles pudessem ter voz e vez na condução metodológica, né? E na condução dos debates das mesas e tal, que pudesse trazer esses informes. O que inovou no Fórum do Peru foi que, logo que se decidiu em Cobija, que seria em Tarapoto, eles organizaram um comitê, mais das organizações indígenas, e passaram a visitar todos os espaços onde havia sido realizado o fórum. Quem participou, como participou, quais foram os indicativos, os resumos, né? As conclusões, o que vocês pensaram e tal. E depois sistematizaram isso, né? E foram para todos os países panamazônicos, e depois sistematizaram isso e organizaram visitas antes do início do fórum nos territórios no entorno de Tarapoto, para que as pessoas pudessem conviver com as comunidades ali existentes. Então, essa discussão, aí daí surgiu uma série de coisas. O protagonismo das mulheres foi fantástico no Fórum de Tarapoto. Dos indígenas, né? Os tribunais, a discussão sobre aborto, a discussão sobre os estados nacionais, a participação da mulher na política, vez e voz dentro das aldeias. Então, foi uma riqueza. E um outro herança, vamos dizer, desse processo é o AMA, que é a Assembleia Mundial na Amazônia, que agora tem o seu, através da COICA, que é uma das organizações que está dentro da AMA, do Grito de La Selva, né? Onde se produziu muito, em Tarapoto, se produziu muito material didático, filminhos, vídeos, né? Que foram socializados, mostrando uma realidade do outro, para que as pessoas, ao chegar em Tarapoto, soubessem exatamente que realidade era aquela. Eu acho que isso foi de uma inovação extremamente importante, porque nos compromete com aquela luta, com aquela realidade. E é isso que eu considero de importante nesse espaço do fórum. Agora, eu acho importante também que haja um espaço amplo, porque que você possa identificar diferentes processos que estão aí que a gente não está dando conta. Por exemplo, um grupo que tem se evidenciado é o grupo GLBTI+, né? É o grupo de mulheres negras que tem tido seu protagonismo. A primeira marcha das mulheres indígenas é um indicativo de que há uma sistematização dessas lutas das mulheres, né? Então, acho que tem muito desse aspecto, e a Amazônia precisa ser olhada com carinho, e é por isso que a gente quer realizar o 10º FOSPA aqui em Belém. E ontem começou o Fórum Internacional do FOSPA, o comitê, e eles estão discutindo isso. Amanhã a gente deve saber se foi aprovado ou não, né? Cada um, Equador, Belém, Brasil, né? E mais um outro país onde não se realizou ainda o Panamazônico. Mas a gente tem que ver as condições objetivas locais, condições políticas, as condições de infraestrutura para que realmente esse fórum seja um marco assim, na luta em defesa da Amazônia. Ok. Obrigado, Aldalice. Thank you, Aldalice. Thank you so much. So, I think that Aldalice has also raised... Eu penso que a Aldalice disse muita coisa importante a respeito do como as lutas podem ser apoiadas no espaço do fórum.
for the struggles to develop further without O fórum não teria sentido se ele não pudesse criar um espaço de luta, de convivência. it will help them. So when I say social movements, it also includes the kind of alternative building that Jason was talking about. And I think that seems to be a very good question. Is this a space that the social movements are feeling comfortable in? And how can there be better solidarity? How can there be more social movements coming in? What is it that the forum can do? What is it that it could do in the past? What is it that it can do in the future? And how? Maybe that's something that Salete could, when she speaks, could also address, because that's some of the questions which Aldrise has also raised. Salete. Obrigada, Mina. Salete, só antes de tu começares, é esse que está escrito interpretação, é? E a tradução? Isso. Ah, legal. Então, você coloca na próxima. Você coloca no português. Mina, é muito bom te ver aqui. Mesmo que ainda não dá para dar um abraço apertado, mas é muito bom te ver aqui. E a Aldalice brilhante como sempre, Alda. Pura energia e puro coração colocado aí nessas lutas. Né? Acho que são duas mulheres que são muito fazem parte do meu grupo de admiração, Aldalice e Mina. Mina, porque as duas representaram uma força muito grande quando os fóruns foram realizados na Índia e em Belém. Então, são duas mulheres que eu admiro muito dentro do Fórum Social Mundial e respeito muito vocês duas, né? Pela fortaleza que são e pela sabedoria com que atuam e com que tratam as coisas. E Jason aí sempre inovando, né, Jason? Nós já trabalhamos junto há algum tempo e entendo que as construções que você faz, elas são muito importantes, provocadoras, né? É uma pena que nem todo mundo que está dentro desse espaço, em especial do Conselho Internacional, consegue ver isso. Assim como as próprias construções e colocações do Pierre também. Penso que todos nós temos grandes acertos e também acertos não tão grandes assim, e é por isso que eu entendo que o Fórum Social continua tão importante quanto no ano de 2000, ou será mais importante ainda, porque quem precisa aprender são os humanos que a ele chegam, né? E que têm a possibilidade de ensinar, mas de aprender também, né? Então, essa abertura que a gente precisa ter é que ela é fundamental. Então, eu gostaria de voltar só a alguns pontos do próprio Fórum Social Mundial. Então, um deles, do meu ponto de vista, que nós precisamos cuidar agora, a partir de agora, é do seu formato, né? Ele passa a ser cada vez mais importante de realizar presencialmente, mesmo que seja nos locais, mas ele ganhou uma outra dimensão que, se nós conseguirmos trabalhar com uma metodologia mais dinâmica e mais aberta, que é a dimensão virtual. Então, do meu ponto de vista, nós temos um processo de Fórum Social Mundial em dois formatos, que é presencial e que é virtual. Para esse momento novo, a comunicação ela se torna ainda mais importante. E eu coloco dentro da comunicação a comunicação social que se dá nas organizações, nas redes e movimentos. Eu coloco a comunicação comercial, porque nós precisamos
entendê-la, dominá-la e utilizá-la para que o que acontece no Fórum Social Mundial esteja nesses lugares também, e a desenvolver cada vez mais a nossa própria comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu falo dos canais de comunicação, eu falo das tecnologias, mas eu falo da política de comunicação também, né? Então, das decisões, da metodologia, de toda a concepção que significa esse processo e esse mundo da comunicação dentro do Fórum Social Mundial e na sociedade, porque senão nós vamos continuar falando só para o planeta, para o mundo, Fórum Social Mundial, e temos que superar isso. Junto com isso, com a comunicação, a questão da sustentabilidade que o Jason já citou aqui, nossa sustentabilidade financeira, né? Para além da sustentabilidade de outros recursos que podem vir das nossas organizações, das pessoas que se envolvem, de quem participa do Fórum Social Mundial, é a sustentabilidade financeira do processo. Entendo que alguns fóruns temáticos já têm alguma experiência e algum aprendizado nesse sentido que nós poderíamos ir aprender. E, basicamente, a gente precisa começar a resolver as questões que monopolizam as reuniões ou as ações do Conselho Internacional, mas sem imposição, né? As pessoas precisam ter mais generosidade e mais tolerância e menos imposição. Não é verdade que o mundo da academia, ou seja, o saber erudito, tem a verdade. Assim como não é verdade que só o lado da vivência, do cotidiano social, é o que tem a verdade. Então, chegar nesse lugar junto é construir uma verdade mais generosa para a gente continuar, né? Então, nós temos que superar, inclusive, a dicotomia de consenso, porque se o consenso não dá, tampouco votar dá, então, o que é que nós vamos criar? E somos capazes de criar coisas novas, nós somos capazes de criar coisas novas. Se a carta de princípio é um ponto frágil, que divide, né, as energias do Conselho Internacional, bom, então qual é a sugestão, né? O que não é de compromisso comum? Quais são os problemas que estão aí? E a gente olhar para isso com mais compromisso. E se o Fórum Social Mundial quer se tornar um ator global, ele precisa, sinceramente, que os seus humanos que participam desse processo construtivo tenham mais generosidade, mais compromisso, mais respeito e menos individualidade. É isso, Mina. Thank you, Salete. It's wonderful to see you too. Obrigada, Salete. Obrigada, Salete. Eu acho que é um outro ponto que o contato humano como o Jason falou, elemento o contato muito humano importante. do elemento do fórum, porque não existem fóruns virtuais. Este é um consenso que não funciona realmente no fórum, porque os contatos principalmente para humanos são muito ativistas, em importantes. que o contato humano é muito importante, e tem gente que não está ainda muito confortável no espaço Assim como os virtual. lugares, Você falou também sobre a necessidade de mais diálogo, mais diálogos, que seja menos sobre posições individuais e mais sobre consenso, posições comuns, escutar e mais também os ouvirmos outros. uns aos outros, que é também uma coisa que foi falada aqui nesta discussão, e tentar encontrar novas maneiras de nos organizarmos. Outros espaços. E não há outro espaço como este.
Alguém mais? Larissa, você Jason, gostaria de... de falar sobre esta A questão? gente Nós tem um temos um pouco pouquinho tempo, de a gente tem tempo, pouco a não ser que tempo. alguém queira falar. Nós temos um pouco de tempo. Já que Jason, nosso último você gostaria palestrante de não falar? veio, Jason gostaria de falar? Yes, well, Sim, think this period Eu eu penso que acho esse período, que este período e a preparação para o o próximo fórum no no próximo México, fórum no México, pode nos permitir, try to a gente devia tentar what was said at the very beginning, to systematize what we already bom, have, sistema- to try to sistematizar o que a gente já tem build on all the para construir many active nós tentamos para construir processos processo ativos ativo do fórum. exchange that took place in the last months among A gente teve uma troca muito grande no último mês territorial forums em that fóruns are live today, and I think that territoriais. dialogue has to continue and has to be este diálogo tem que Eu acho que isso continuar, tem que continuar in some e way. ser fortalecido, este diálogo tem que ser fortalecido, Makes it mas tem que tem que ser tem que ser também uma pessoa comunicado. que it's not possa an invisible comunicar. dialogue, but Não é não é um diálogo Não é um invisível. diálogo invisível. take and bring to the next forum as part of the construction of this global É uma parte dessa construção desse processo. Neste encontro, I also think that the sort of World Social Eu Forum penso as também global event que esse once every so and so years fórum social como is um maybe evento not global the best way to go ahead, não é a melhor maneira because para seguir I adiante, think it will porque be much more difficult in any case for people eu to acho que travel. será It will muito be mais always the same group difícil of people that travels. para So that's será sempre o mesmo grupo que vai trabalhar, viajar. for allowing a more inclusive participation. So I think the presential meetings will be more Eu of acho que os encontros presenciais vão ser nos territórios, a nível do território, ou grupos que se reúnem mais proximamente. Processo, mas a interação global será virtual. Mas com isso, junto com isso, all the participants from the different forums so that they feel that they are part not only of that specific convergence. não só isso especificamente, mas é importante que in Colombia, in the United em States, Colômbia, no Nepal, nos Estados Unidos, in South Africa, on extractivism, na the África do Sul, whatever theme that they're working on, enfim, but they feel they are que eles estão funcionando e que eles se sintam que eles estão participando. really the forum brings. É uma importância simbólica, inclusive, que eles estejam incluídos, que eles possam dividir, participar, compartilhar a organização dos fóruns, para que eles possam achar uma maneira de comunicar com todos. Para o próximo fórum, a gente tem que achar alguma coisa em comum, um acordo para não centralizar, mas para multiplicar essa comunicação. Então, a gente terá feito alguma coisa maior e terá feito do fórum um lugar mais relevante, mais importante, mais integrado. Thank you so much, Jason. I think that this session we had. Obrigada. A gente tem muita discussão. More time and a couple of rounds is Dando aos
palestrantes, mais voz, mais tempo. Vamos para falar que processar isso que você falou, discutir a esperança de tanto tempo de experiência e tentar juntar tudo e ter novas ideias e novos caminhos para melhorar, fortalecer a comunicação, o grupo, a atividade, o processo da construção do fórum. Yes, Mina, I'm available to add something. If you give me the floor. Se pode me dar depois 5 minutos, eu agradeço. Uns 2 minutos. Você quer falar? 2 minutes for Pierre, 2 minutes for Alice. 2 minutos para Pierre, 2 minutos para Dalice. Então, eu queria falar de duas coisas. Eu penso que, como o Jason, ele diz que tínhamos que separar representação e facilitação, eu diria que temos também que separar muito claramente o formato, as formas de participação e os conteúdos. Os conteúdos são políticos, são produzidos pelos participantes a nome deles, e esses conteúdos são declarações, são discussões de articulação, etc. As formas, elas têm que ser comuns, elas têm que ser pensadas pelos facilitadores justamente para que o fórum possa cumprir com suas funções. É um espaço para encontros para uma série de coisas, entre elas articulação para ações efetivas. E eu queria ilustrar isso com essa forma de participação que está emergente, que está começando a se espalhar vários fóruns, em particular o Fórum Panamazônico e agora o Fórum Mundial, que é a questão das iniciativas de ação. As iniciativas de ação são para descrever uma articulação entre participantes que estão de acordo para atuar juntos sobre um certo ponto. Então, eles vão e ratificam, eles explicam qual é a meta que eles têm, qual é o plano de ação que eles têm, quando eles vão fazer ações públicas, onde podem convidar outras organizações a se somar. Então, isso é importante, porque é uma expressão nítida de quem quer fazer o que com quem. E se o fórum se implementa com isso, permite toda uma outra qualidade de discussões sobre o que significa articulações, alianças, coalições, convergência, e se pode construir coisas grandes sem que a gente pensa que necessariamente tem que se identificar como se fosse o fórum. Que no fórum tem essas construções grandes. Eu lembro, por exemplo, da campanha contra o ALCA, que era uma campanha muito forte nos primeiros anos do fórum. Ele não precisava dizer que era o fórum, não? A campanha era suficientemente potente para se movimentar aí, se comunicar politicamente. Então, essa questão de formas de participação, a forma iniciativa de ação, ela é uma forma que está muito bem valorizada lá no Fórum Social Panamazônico e ela é uma forma que está tomando força e visibilidade no Fórum Social Mundial. Esse é um ponto importante, a meu ver, porque permite novas coisas, novos diálogos. Um segundo, eu terminarei com isso, é a questão, como dizia Jason, que as pessoas saibam, sejam conscientes de que eles participam de um processo comum.
contra-hegemônico, um processo com muitas potencialidades, um processo de liberdade, de autonomia, de iniciativas, onde podem aprender muitas coisas e podem encontrar grupos para fazer coalições, etc. Então, eu acho que isso é uma narrativa de participação que temos, como os facilitadores, de consertar essa narrativa e de espalhá-la pelo mundo, como dizendo, venha para esse processo, valorizando o que é, tratando de comunicar isso para a jovem geração, explicar que o fato de participar é um ato político, não é um ato administrativo, e que aqui vai também com a questão das contribuições, da facilitação nos recursos, mas deixar esse ser um espaço, mas um espaço com um processo que tem uma narrativa interessante, para bem explicar o que a gente pode esperar desse processo se eles participam ativamente. Então, me parece que essas questões dos formatos de participação e da narrativa de participação podem fazer acolher muito trabalho, muitas inovações para manter a dinâmica do fórum. Aqui termino com essas duas observações. Posso, Mina? Pia, your 2 minutes is up. Yeah, just I forgot to put my video, but that's all. Oh, desculpe, eu esqueci de colocar meu vídeo só ainda. Bem, eu acho que, primeiro, agradecer a Salete, que a recíproca é verdadeira, viu, Salete? Nós aprendemos muito com vocês na organização do fórum, tivemos alguns conflitos, porque vocês estavam vindo pela primeira vez para a organização na região e achavam que nós não tínhamos muita vivência nem experiência, né? E que nós estávamos apenas para organizar a infraestrutura. E aí, esse diálogo nos possibilitou esses esclarecimentos, essas compreensões, etc., etc. A outra coisa dos aprendizados que nós tivemos com o fórum e depois como ele se estendeu para Santarém, para a região do Baixo Amazonas, né? Depois lá para Macapá, a questão da mineração, como ele foi se ramificando um pouco isso, nós percebemos que dentro da academia e dessa relação das diferentes organizações grandes, né? Grandes organizações pequenas, médias, organizações muito de bairro específicas, que também querem ter vez e voz, né? Então, isso possibilitou esse diálogo e esses aprendizados. Veja, nesse projeto que o FAOR tinha com as comunidades quilombolas, uma coisa simples desse aprendizado. Gente que participou do Fórum Panamazônico em Santarém veio porque a Unipop trabalha com formação de lideranças, formação de educadores populares, formação de arte educadores, né? Formação de jovens. E dentro dessa nossa proposta metodológica tem conhecer a Amazônia. Então, dentro dessa coisa, você tem indígena que vem falar, que vem debater, que vem discutir, encontro de amazônica, indígena, quilombola, pessoal da periferia, negros, que possam intercambiar ideias, experiências, vivências nos seus espaços e tal. Isso tem nos possibilitado enriquecer muito, principalmente dos educadores populares, né? A outra questão é, numa das formações com os quilombolas, as meninas vinham com o cabelo alisado, que eram todos negros, né?
alisados, pintados de louro, né? Então, nas reflexões, naturalmente, elas foram se dando conta de que aquilo era uma violência contra elas próprias. E, nesse sentido, começaram a parar com isso. E, ao final do curso, que foram 4 anos, elas já tinham toda uma valorização, vamos dizer, do seu visual, do seu cabelo, da sua forma de ver, etc., para elas perceberem o quanto era revolucionário numa sociedade que hegemoniza tudo, até os padrões de beleza. Elas poderiam contestar aquilo e criar novas formas de encarar essa realidade. Uma aluna que conseguiu entrar na universidade, que numa discussão na sala de aula, a professora de sociologia estava falando de Robin Hood, a menina pergunta: quem foi Robin Hood? E ela responde: você não sabe de que planeta você veio? E a menina parou, querendo já sair da sala correndo, mas aí perguntou: a senhora conhece o mestre Giraud? Não. De que planeta a senhora veio? É o líder da comunidade quilombola Mandacaru, no interior do Santarém. Está entendendo? Então, é você reagir de forma que, para mim, é uma atitude que você toma diante de uma realidade e que começa a ser contestada em pequenas doses, vamos dizer assim. No caso amazônico, esses aprendizados têm nos ajudado muito, porque muitos de nós, organizações que estão na construção do fórum, nós viemos da educação popular. E, nessa questão do centenário Paulo Freire, tem nos ajudado muito também a discutir esses encontros. No encontro de educação popular sobre Paulo Freire, vem muita gente de organizações, etc. Inclusive, alguns sobre os encantados, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem muita gente que tem uma relação meio sagrada com o rio. E isso vinha para essa discussão. Por que eles lutam para defender o rio? Não é só por uma questão de sobrevivência econômica do peixe, etc., mas é o significado sagrado que aquele rio tem para aquela história daquela comunidade. Então, isso é muito importante para nós também trazer esse diálogo religioso, né? Eu concordo com a Salete de que nós ainda temos uma visão conservadora, autoritária, do domínio do conhecimento. A gente ainda não está preparado para reconhecer o conhecimento do outro e a importância que aquele conhecimento tem para a luta que você está travando hoje. Preservar a Amazônia não pode excluir os conhecimentos tradicionais. E uma das coisas discutidas, se vocês veem a proposta metodológica do Fórum da Colômbia, uma das questões principais é essa: valorizar o conhecimento na defesa da Mãe Terra. E para entender o significado de que a terra, para uma população indígena, é muito diferente da utilização da terra para um empresário, seja europeu ou do sul do Brasil, é muito difícil. Porque, para ele, só tem visando lucro, enquanto que o outro visa a preservação da vida. É o impacto que as hidrelétricas têm tido na região, é o impacto que as mineradoras têm tido na região. Só no estado do Pará, nós estamos com 7 empresas internacionais: francesa, chinesa, italiana, americana, norueguesa e assim por diante. Todas com acordos, né, explorando as nossas riquezas para lá, não para o desenvolvimento local, nem para o desenvolvimento das comunidades locais. Por isso a importância da 169, da compreensão das consultas prévias, do domínio desse instrumento para essa luta.
E isso tem que vir para o fórum, e a gente tem que entender isso não como uma luta localizada, mas uma luta que é amazônica e é mundial, porque impacta diretamente nas mudanças climáticas, impacta diretamente na produção de alimentos e na sustentabilidade da vida e da cultura desses povos amazônicos. Falei muito, né? Passei dos 2 minutos, Mina, desculpa. Sorry, Mina. Okay, it was fascinating, Aldalisa. I think that this discussion has been extremely rich, and we're looking forward to putting it together so that we can share it with other people and continue this discussion. I'd like to thank... Acho que essa discussão foi muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos os panelistas, aos palestrantes, Jason, Salete, Aldalisa. E muito obrigada pelo fantástico trabalho que vocês estão fazendo, os intérpretes. Muito obrigada. Eu espero que vocês vão estar conosco no próximo encontro. E, por favor, vamos lá, vamos juntos. Session is 26th of April. A próxima sessão. The next session. Yes, Pia, could you just announce that, please? It's on the 26th of April, if I'm not mistaken, or 28th. É no dia 26 ou 28 de abril, a próxima sessão. Between activists, sobre um diálogo dos movimentos sociais. We alternate this notion of facilitators' point of view, like today, and a gente vai ter a opinião dos facilitadores e como esse processo está acontecendo, e etc. No, 27th? No. 26, dia 26 de abril. 26, I think, aqui, quentinho. Okay, but It's a Tuesday. Eu tenho a impressão que é 26, mas nós vamos confirmar. Goodbye, everyone. Obrigada. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. Bye. Ciao. Bye, gente. Obrigada. Obrigada, Salete. Obrigada, Aldalisa. Obrigada, Jason. Obrigada. Foi bom te reencontrar, Salete, Guilherme, Mina. Thank you. Seguimos dialogando. Cláudia.